20 anos depois, Lei Candir ainda espera regulamentação, que pode voltar a ser discutida ainda em março. Com a passagem do Dia Internacional da Mulher, projetos prioritários da bancada feminina são destaque no plenário da Câmara. O que pode mudar em um dos pontos mais sensíveis da reforma da Previdência. Veja o que está em questão nas alterações do chamado BPC, Benefício de Prestação Continuada. E deputados comentam o anteprojeto feito para modernizar a legislação sobre drogas no Brasil. A cada minuto, 8 mulheres são agredidas fisicamente no Brasil. Tapas, chutes, socos. São quase 4,5 milhões de vítimas por ano. Agressões que muitas vezes se repetem e se agravam, resultando no pior. A contagem de tragédias noticiadas pela imprensa mostrou que quase 16 mil mulheres foram assassinadas em 11 meses de 2018. 48 feminicídios por dia, quase todos cometidos pelos próprios companheiros. Isso é parte do contexto que marcou a passagem do Dia Internacional da Mulher no Brasil e que vai guiar a votação de algumas propostas no plenário da Câmara ao longo deste mês. Esta semana serão colocados em pauta projetos apontados como prioritários pela bancada feminina. Entre eles, o que suspende o porte a posse de armas para agressores de mulheres, o que dá prioridade de vaga em creches para mulheres vítimas de violência doméstica, o que coíbe denúncias falsas de abuso sexual e alienação parental em casos que envolvem guarda de crianças e adolescentes e o que proíbe mulheres grávidas ou que estejam amamentando de trabalharem em locais insalubres. Também está na pauta a proposta que transforma em crime o assédio moral no trabalho. A pena pode chegar a 2 anos de detenção. A ideia não é consensual, tanto que está há 18 anos sendo analisada na Câmara. Eu venho do mercado de trabalho, né, de empresas de consultoria. É muito comum que as empresas de consultoria pressionem os seus funcionários, inclusive os mais novos, que é para eles crescerem com essa pressão. É natural do mercado de trabalho. Fora do Brasil, dentro do Brasil, se a gente começa a tratar qualquer tipo de pressão como crime, a gente vai inflexibilizar, né, vai tornar muito inflexível a relação de trabalho e pode gerar uma crise no Brasil, uma crise de excesso de processos. O que ocorre é uma humilhação, um constrangimento, um desprezo, menosprezo, subestimar uma pessoa, desrespeitar. E tudo isso é feito no âmbito do trabalho. Seja o serviço público, seja o serviço privado. Se a conduta é reiterada, de forma reiterada, ou seja, 2 vezes ou mais, é isso que caracteriza o assédio moral no trabalho. A pauta oficial de votação do plenário traz ainda propostas que querem aumentar a participação dos cidadãos no legislativo e na hora de fiscalizar ações dos governos. Uma cria regras para o recolhimento de assinaturas pela internet para apresentar um projeto de lei e outra permite a formação de grupos de cidadãos para o acompanhamento por aplicativos de obras, serviços, contratos e compras das prefeituras, dos estados e até do governo federal. Ainda este mês, os deputados devem voltar ao tema da Lei Candir, que há 20 anos espera por regulamentação. Em vigor desde 1996, a lei dispensa o pagamento de ICMS sobre produtos primários para exportação. A economia ganha, mas os estados perdem. Setores de grande peso na balança comercial do país são favorecidos pela Lei Candir, como o agronegócio e o setor de mineração. A legislação isenta os produtos primários destinados à exportação do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias,
mercadorias e serviços. A Lei Candir está em vigor há 22 anos. Se, por um lado, ela garantiu preço competitivo a produtos e serviços exportados, por outro lado, ela afetou o cofre de estados e municípios que antes arrecadavam o ICMS. Alguns estados sofreram grandes perdas. É o caso do Pará, como relata o deputado Edmilson Rodrigues. O Pará, como ele só exporta commodities, produtos agrícolas, é o gado que vai em pé nas embarcações para vários países, particularmente os árabes, mas também aqui para a América do Sul. O minério de ferro, cobre, alumínio, nós ficamos sem arrecadar impostos. A União tira um imposto estadual, mas não quer devolver aos estados os recursos que ela resolveu usar para favorecer mineradoras, madeireiras e outras grandes empresas. Há 22 anos, os estados e municípios exportadores cobram a regulamentação da Lei Candir. De acordo com o deputado gaúcho Gilvani Feltes, a União deveria repor pelo menos a metade do que deveria ser arrecadado com a venda dos produtos locais. O Rio Grande do Sul, nos primeiros anos de compensação da Lei Candir, teve mais de 50% de compensação, de acordo com aquilo que havia sido combinado. Nos últimos 2 anos, o Rio Grande do Sul teve 8,5% de compensação em relação ao que abre mão, que são aproximadamente 4 bilhões de reais de receita de ICMS por ano. Os parlamentares reconhecem que o governo federal não tem condições de repor todas as perdas desde 1996, mas querem votar uma proposta para evitar mais prejuízos aos estados e municípios afetados pela Lei Candir. Toda vez que vai abrir a discussão, começa por querer cobrar o atrasado. E esse atrasado, calcula-se hoje, estaria na casa de 700 bilhões de reais. E nós estamos cansados de saber que o governo federal não tem esse dinheiro. A União não pagou e não tem como pagar agora. Mas vamos pelo menos impedir que continue dando prejuízo. Vamos votar agora, né, um valor que seja garantido no orçamento e que seja distribuído para os estados exportadores, para que ele possa continuar exportando com isenção. Agora nós vamos falar sobre o maior programa assistencial do país, o benefício da prestação continuada, o BPC. Ele atende 2 grupos, a pessoa com deficiência e o idoso com mais de 65 anos. Nos 2 casos, é preciso comprovar que a pessoa não tem meios para garantir a própria subsistência. Hoje, essa linha é definida de acordo com o critério de renda, 1/4 do salário mínimo para cada integrante da família. A reforma da Previdência vai incluir mais um item, o patrimônio familiar, que não poderá ser superior a R$ 98 mil. Outra mudança é exclusiva para os idosos que recebem BPC. Hoje, eles recebem um salário mínimo a partir dos 65 anos de idade. O benefício vai ser adiantado. A partir dos 60 anos, a pessoa já teria direito a receber o BPC, mas o valor começaria em R$ 400. O salário mínimo viria a partir dos 70 anos, idade que vai aumentando quando a expectativa de vida subir. Se você fizer as contas nos 10 anos em que tem a diferenciação, né, de 60 aos 70 anos, a gente está falando aí que, na média, eles estão ganhando 400 e antigamente eles ganhariam um pouco mais de 400, na média, se você pegar e diluir isso em 10 anos. Então, financeiramente não é ruim, até porque se você antecipa isso no tempo, né, o valor no tempo do dinheiro, ele faz com que seja benéfico. Nós estamos falando de retirar de pessoas que têm menos de 1/4 do salário mínimo como renda per capita familiar. Eu, sinceramente, eu custo acreditar que o governo tenha tido a coragem de propor algo como está propondo. Eu acho que é um dos pontos que a gente pode, sim, trazer para a sociedade sem atrapalhar, sem prejudicar a espinha dorsal da reforma da Previdência. Já começa a repercutir entre os deputados a proposta de modernização da Lei de Entorpecentes e do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas. O anteprojeto já foi entregue ao presidente da Câmara. O texto apresentado foca no combate ao tráfico internacional de entorpecentes e no seu financiamento. Criado em junho do ano passado pelo presidente Rodrigo Maia, o colegiado percorreu o país para ouvir especialistas de visões diferentes a fim de modernizar a legislação antidrogas. O projeto prevê punição severa para o tráfico internacional e o seu financiamento,
mas reduz a pena para o pequeno traficante. O ponto que parece ser o mais polêmico da proposta é o que estabelece a quantidade de 10 doses de droga como limite para que alguém seja considerado usuário. A pessoa com mais de 10 doses seria automaticamente considerada traficante. Na lei atual, a decisão de enquadrar alguém como usuário ou traficante fica a critério de cada juiz. O deputado Paulo Teixeira acha importante criar parâmetros claros para diferenciar o viciado do traficante. A rede do sistema criminal só vai pegar quem tiver acima de 10 doses, fazendo com que o pequeno não vá mais para o sistema penitenciário, que é o grande problema. As pessoas entram, às vezes, como consumidor de drogas e, ao entrar no sistema penal, ele lá é cooptado e passa a cometer grandes crimes. Então, em defesa da sociedade, o que se procura é essa distinção. O deputado João Campos defende a ampliação da tecnologia no combate ao tráfico, melhor aparelhamento das polícias e foco na conscientização dos jovens. Mas, para ele, o problema maior não está na lei, mas sim na aplicação das políticas públicas. Hoje nós temos uma lei que faz esse enfrentamento, mas a lei por si só não opera resultados. É preciso que o governo, o poder executivo e não legislativo, a nós cabe apenas fazer a lei, não é? Faça os devidos investimentos, com a adoção de tecnologia adequada, de formação de pessoal, para que tenha programas e ações de implementar a lei. Aí você vai ter consequências. Esta semana recomeça a movimentação para que as comissões permanentes da Câmara voltem a funcionar. Duas delas, Agricultura e Meio Ambiente, tratam de temas polêmicos como agrotóxicos e terras indígenas. A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara debate projetos de lei relacionados à proteção de recursos hídricos, licenciamento ambiental e defesa ecológica, entre outros temas. Em 2018, a comissão analisou questões sobre descarte de medicamentos, recuperação do cerrado, proteção dos mananciais e consumo de água no país. Um tema que gerou muito debate foi sobre o uso de agrotóxicos. Grande parte dos deputados da comissão defendem um projeto que cria a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, com foco nas alternativas biológicas. O deputado Alessandro Molon destaca as prioridades na área de meio ambiente para este ano. Nós queremos evitar o desmonte do licenciamento ambiental, nós queremos evitar o desmonte da proteção da saúde humana contra os agrotóxicos, uma outra tentativa da bancada ruralista. Nós queremos evitar a aprovação de um novo código de mineração que afrouxe as regras de proteção ambiental. Veja, com essa legislação já tivemos os crimes ambientais de Mariana e Brumadinho. Imagina se tivermos uma legislação ainda mais frouxa, muito pior para a proteção do meio ambiente. Então, essas são algumas áreas de preocupação nossa dentro da questão ambiental. Outra comissão que também debate temas semelhantes é a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. É um dos colegiados mais atuantes da Câmara. Analisa projetos sobre demarcação de terras indígenas e atualização do Código Florestal, entre outros temas. Quanto ao uso de defensivos agrícolas, grande parte dos deputados da comissão defende um projeto que flexibiliza as regras para registro de pesticidas. O deputado Alceu Moreira, coordenador da Frente Ruralista, disse que muitos projetos da legislatura anterior devem voltar à pauta este ano. Nós temos as pendências rotineiras, que é acertar, por exemplo, a questão da demarcação de terra indígena e quilombola, que continua sendo. Temos a 867, que é uma medida provisória que trabalha com a consolidação da decisão do Supremo nas 4 ADINs com relação ao Código Florestal, que foi julgado pelo Supremo, mas agora nas decisões, nas instâncias mais diversas, os magistrados têm feito interpretação da lei. Normalmente o julgamento é ideológico, só que isso fere o interesse da agricultura e nós vamos acabar pacificando essa questão. Também a questão das legislações ambientais, a questão dos defensivos agrícolas. Secretaria da Mulher da Câmara se junta à ONU Mulheres para trabalho associado das duas entidades.
promover o desenvolvimento sustentável, a erradicação da pobreza e a igualdade de gênero. Essas são as principais metas que o projeto Planeta 5050 da ONU Mulheres quer alcançar até 2030. O compromisso foi assumido por 90 países. Para discutir formas de superar esse desafio no Brasil, a Secretaria da Mulher da Câmara promoveu o encontro com o órgão das Nações Unidas. Movimentar o desenvolvimento hacia um desenvolvimento sustentável que dê conta das pessoas, do planeta, que promova a prosperidade e a paz, usando as parcerias como instrumento para trabalhar. Nós temos um esforço coletivo não só dentro do Brasil, mas também no compartilhamento de projetos com outros países signatários da ONU e que elas precisavam conhecer para que o Brasil finalmente possa avançar nessa matéria. A bancada feminina, junto com a Secretaria da Mulher, já planeja os próximos passos para continuar avançando na construção de novas leis e no fortalecimento dos direitos das mulheres, especialmente nos espaços de poder. Um trabalho de apoio em cada um dos estados para a preparação, para a ocupação da mulher no espaço político. Nós conseguimos um recurso, a garantia dos recursos para a disputa eleitoral, a garantia de tempo de TV. Nós precisamos preparar candidatas para ocupar o espaço nos processos eleitorais. O Brasil é um dos recordistas de feminicídio do mundo e nós precisamos acelerar projetos que vão no sentido de combater a violência contra as mulheres. Outra agenda em comum, que é uma disposição da bancada feminina, é a maior participação de mulheres na política. Esse ano nós tivemos um aumento de 50% da nossa bancada, mas nós precisamos de muito mais. E a ONU Mulheres veio nos trazer algumas sugestões de como a gente pode avançar nessa agenda. Eu acredito que a ONU realmente está norteando as nossas ações para que juntas a gente possa fazer essa mudança que todos nós queremos. E a participação da mulher em todos os espaços, ela é um trabalho que nós precisamos defender, porque isso é verdadeira democracia. Estas foram as notícias da Câmara nesta segunda-feira, 11 de março. Para mais informações ou para rever nossas reportagens, acesse www.câmara.leg.br. O Jornal da Câmara volta amanhã.